Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, bom dia pra todos. Vamos aqui, gente, passar a agenda desse sábado. Vamos lá. Às 10 horas da manhã, o Sevilha vai encarar o Real Sociedad. 10 horas da manhã, Campeonato Espanhol. 11 horas da manhã, Salernitana e Udinese, Campeonato Italiano, 11 horas da manhã. 11h30 da manhã, Borussia Dortmund e Union Berlin, 11h30 da manhã, aqui Campeonato Alemão. Meio-dia, vamos ter uma sequência enorme de jogos. Brighton contra o Fulham, Everton contra o West Ham. Vamos ter também aqui Chelsea Brentford, Tottenham e Crystal Palace, Liverpool e Nottingham Forest. Todos esses jogos pelo campeonato inglês ao meio-dia. Vamos lá, gente, continuando por aqui. O Hatayspor vai encarar o Fenerbahçe, campeonato turco, 1h da tarde. 2h30 da tarde, Las Palmas e Getafe, campeonato espanhol. Stuttgart contra o time aqui do Wolfsburg, campeonato alemão, 2h30 da tarde. Vamos ter 3 horas da tarde, São Bento e Noroeste. São Bento e Noroeste, 3 horas, segunda divisão, Campeonato Paulista. 3h30, Jaguaré e Nova Venécia e Jaguaré. Repito, Nova Venécia e Jaguaré, 3h30 da tarde, Campeonato Capixaba. 4 horas da tarde, vamos ter aqui os seguintes jogos. Audax e Sampaio Correia, Flamengo e Madureira, 4 horas, Campeonato Carioca. Corinthians e Santo André, Campeonato Paulista. Atlético Paranaense e Londrina, Campeonato Paranaense. Gurupi e Batalhão, Campeonato Tocantinense. Carmópolis e Falcon, Campeonato Sergipano, também 4 horas. Trem do Amapá e Ipiranga do Amapá, 4 horas, Campeonato Amapaense, também aqui. Vamos ter 4h30 da tarde. Vamos lá, gente, 4h30 da tarde, continuando os jogos por aqui. Vamos ter os seguintes jogos: Atlético Mineiro e Ipatinga, Campeonato Mineiro. Santa Cruz e Central, quartas de final, Campeonato Pernambucano, 4h30 da tarde, tá? 4h30 também aqui, Avaí, Concórdia, Chapecoense, Criciúma, Marcílio Dias e Brusque, também aqui, Inter de Lages e Figueirense, Campeonato Catarinense, 4h30 da tarde. Aqui, gente, União Cacoalense contra o Porto Velho, Campeonato Rondoniense, também 4h30 da tarde. Aqui. Internacional e Juventude, Grêmio e Guarani de Bagé, 4h30 da tarde também, Campeonato Gaúcho. Aqui também, repito, 4h30 da tarde. Vamos ter às 5 horas da tarde, Real Madrid e Valência, Campeonato Espanhol, 5 horas da tarde. Gente, mais jogos de hoje, 10 horas da manhã, Schaldinheim contra o Bayern de Munique, Campeonato Alemão Sub-23, 10 horas da manhã. 4h45 da tarde, Torino e Fiorentina, Campeonato Italiano, 4h45 da tarde. 5h30 da tarde, Braga e Estrela da Amadora, Campeonato Português, 5h30 da tarde. Vamos ter 7h30 da noite, Ceilândia e Gama, Campeonato Brasiliense, 7h30 da noite. Vamos ter 9 horas da noite, Costa Rica e Canadá, também aqui Copa Ouro Futebol Feminino, 9 horas da noite. 9h30 da noite, Copa Argentina, Atlético Talleres contra o River Plate, 9h30 da noite. Vamos lá, gente, mais jogos de hoje. O Maranhão vai encarar o Pinheiro, hoje 4 horas, Campeonato Maranhense. Também vamos ter 4 horas aqui, CSE e CSA.
Asa de Arapiraca e CRB. 4 horas, Campeonato Alagoano. 4h40, eu acho que eu não passei esse jogo, né? Ferroviário e Iguatu, Campeonato Cearense, 4h40 da tarde. Aqui também. Bom, agora sim, todos os jogos de hoje. Vamos que vamos. Galera, agora chegando aqui para passar a agenda. Agenda não, né? Os resultados de ontem, né? Da sexta-feira de futebol. Vamos lá. O Fluminense venceu o Vasco 2-0. Copa Rio Feminina. Também tivemos aqui, vamos ver certinho, Al Ittihad 1, Al Hilal 3, clássico pelo Campeonato Saudita. Também tivemos aqui a vitória do Schalke 04 sobre o St. Pauli pelo placar de 2-1. Campeonato Alemão da segunda divisão, mas eu vou confirmar esse placar. Qualquer coisa eu corrijo aqui. Arouca 5, Grupo de Chaves 1, Campeonato Português. Gente, para não passar errado, correção aqui, tá? Schalke 04 3, St. Pauli 1, e não 2-1 como eu citei, mas sim vitória do Schalke 04, dessa vez por 3-1, correção feita. Segunda divisão, Campeonato Alemão. Também tivemos ontem Bayern de Munique 2, Freiburg também 2, Campeonato Alemão, primeira divisão, né? Também tivemos ontem aqui, pelo Campeonato Italiano, Milan 1, Lazio 0, Campeonato Italiano, no clássico, né? Pelo Campeonato Francês, o outro clássico, que aconteceu ontem também, Mônaco 0, PSG 0. Campeonato Espanhol, Celta de Vigo 1, repito, Celta de Vigo 1, Almeria 0. Campeonato Espanhol, também tivemos ontem esse resultado aqui. Pela Copa Argentina, vou dar uma checada. Bom, vamos lá. Tigre 1, Central Córdoba 0, Banfield 2, Riestra 0, Platense 1, Racing também 1. Resultados de ontem pela Copa Argentina. Pelo Campeonato Amapaense, tivemos ontem o Oratório vencendo o São Paulo do Macapá pelo placar de 2-1. Campeonato Amapaense. Quartas de final, Campeonato Pernambucano. Tivemos ontem o time aqui do, vamos ver, Náutico, vencendo o Afogados por 2-0 e assim se classificando para a semifinal do Campeonato Pernambucano, que já será no final de semana que vem. O Náutico pegará o Retrô, certo? Em jogos de ida e volta na semifinal do Campeonato Pernambucano. Hoje, desse confronto que eu já passei na agenda entre Santa Cruz e Central, sairá o adversário do Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano. Lembrando, as quartas de final do Campeonato Pernambucano, que eu já citei, né? É entre o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, é em um jogo só, certo? Mas a semifinal e a final será em jogos de ida e volta. E detalhe, né? Todos os jogos, a partir agora das quartas de final, a partir de ontem, já vem contando com o VAR, beleza? Galera, agora começando aqui a falar as notícias do mercado da bola, né? Eu já vou tirar dúvidas aí da galera em geral, né? Não só do grupo, como do canal do Mundo do Futebol aí, que tiver em dúvida também. Vamos lá sobre a convocação da seleção brasileira. Eu não vou passar aqui a convocação toda, beleza, gente? É muita gente, mas vou passar aqui alguns detalhes. Ayrton Lucas, do Flamengo, foi convocado sim. Ele está na convocação da seleção brasileira e volta a ser convocado, né? Fazia um tempo que ele não era convocado. Novidades, né, nessa convocação. Gente que nunca foi convocada, beleza? Pablo Maia, do São Paulo. O João Gomes foi convocado, parece que nem jogou. Eu acho que nem convocado foi. Bom,
O João Gomes também, ex-Flamengo, que joga no Wolverhampton, convocado também. O Savinho do Girona também foi convocado, atacante. O Murilo, esse Murilo, pelo que eu entendi, é o que é do Palmeiras, que foi convocado, certo, gente? Pelo que eu entendi. O Wendel, esse, para quem não sabe, é o que foi do Bayer Leverkusen e atualmente está no Porto, de Portugal. Lateral, foi convocado também para a seleção brasileira. O Andreas Pereira é um belga naturalizado brasileiro. Beleza, turma? E já há muito tempo que ele é naturalizado brasileiro, vale dizer. Mas ele é belga de origem. Tranquilo? Mas foi convocado para a seleção brasileira aí, né, para disputar esses amistosos. Amistosos que serão nos dias 23 de março contra a Inglaterra e 26 de março contra a Espanha. Detalhe, contra a Inglaterra em Wembley, na Inglaterra, em Londres, e contra a Espanha no Santiago Bernabéu, na Espanha. O Brasil vai encarar as seleções europeias na casa delas, beleza? Nesses dois amistosos aqui. Isso aí, galera. Vamos lá, gente, continuando notícias por aqui. O executivo de futebol do Clube do Remo de Belém do Pará, que eu não tô lembrado do nome, gente, me desculpem aí, mas realmente não deu pra lembrar do nome dele aqui agora. Mas o importante a dizer é que ele confirmou a saída do treinador Ricardo Catalá, que não é mais treinador do Remo. Daqui a pouco eu vou falar quem deve assumir o Remo, beleza? Quem tá próximo de assumir. Bom, gente, o Chelsea foi condenado a pagar 4,25 milhões pelo jogador Amelka, de 16 anos, do Brighton, beleza? Esse valor o Chelsea vai pagar ao Brighton, beleza? Parece que o Chelsea contratou o jogador quando tinha 14 anos e não pagou ao Brighton. Beleza. Bom, o Flamengo, inspirado por Palmeiras e Fluminense, quer renovar por um longo prazo o contrato de Tite, certo, gente? Treinador. O Fortaleza tá saindo da corrida por Eduardo Vargas, turma. Essa é a situação. Ao que parece, o Atlético Mineiro não vai negociar com Fortaleza e sim com o Botafogo. O Atlético Mineiro estaria disposto a oferecer Eduardo Vargas ao Botafogo para ter Júnior Santos, beleza? Vamos em frente. Bom, gente, se o Brentford for rebaixado na Premier League, no campeonato inglês da primeira divisão, o Liverpool vai tentar contratar por um valor que eles estão chamando de pichincha o lateral Brian Endelmo, lá do Brentford. O Bayern de Munique e o Manchester United, ambos os clubes têm interesse no zagueiro Anthony Silva, do Benfica. 100 milhões de euros é a multa para quem quiser tirar o jogador do Benfica, beleza? Paul Pogba, esse jogador é um francês que tem contrato com a Juventus, mas foi condenado, exame antidoping, ele foi pego no doping, uso de testosterona, e isso não seria permitido, né, pelas leis do esporte e tudo isso. E ele foi condenado a 4 anos longe do futebol, gente. A Juventus está esperando apenas o trânsito e julgado para rescindir o contrato com o jogador de maneira oficial, beleza? Então ele passará 4 anos longe do futebol. Continuando aqui. Vamos lá, gente, continuando notícias por aqui. O Getafe está pronto para começar a negociação, Getafe da Espanha, com o Manchester United para contratar em definitivo o atacante Mason Greenwood, beleza? O Deco, que hoje em dia é uma espécie de manager, o Deco, né, aquele mesmo brasileiro naturalizado português, bom, fez muito sucesso, né, passou pelo Fluminense aqui também. Bom, gente, ele hoje em dia é um manager do Barcelona, né, um embaixador, digamos assim, do Barcelona, e ele está intermediando uma negociação do Barcelona com o Haaland e com a família do jogador, e terá uma reunião para tentar contratar o jogador do Manchester City, beleza? Uma outra situação, o coreano Song, que é um atacante do Tottenham, está pronto para renovar seu contrato com o clube inglês,
está próximo disso. Vamos aguardar, né? Bom, gente, o Atlético Mineiro se aproxima de fechar a contratação de Bryan Palacios, do Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético Mineiro tem interesse no jogador Juan Córdoba, do Deportivo Cali, também da Colômbia. Ele também é atacante, vale dizer. O Santos tem interesse aqui no jogador que eu vou dar uma checada para passar, certo, gente? O Flamengo tem interesse no atacante Carlinhos do Nova Iguaçu. Está tentando negociar a contratação do centroavante. O Vitória da Bahia contratou o centroavante Luiz Adriano, do Internacional de Porto Alegre. O Vitória da Bahia, que tem interesse no jogador volante Leonaldi, da Ponte Preta, mais para o Campeonato Brasileiro. Continuando aqui. Vamos lá, gente. Começar pelo Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense fechou a contratação de Ione Gonzalez, centroavante que estava no Fluminense. Também fechou a contratação do meio-campista Gustavo Campanharo, que estava no Internacional de Porto Alegre. O Santos quer fechar as contratações de Emanuel Martinez, do América Mineiro, Della Torre, centroavante do Mirassol, e Gé, atacante da Ponte Preta. Também aqui, vamos ver aqui certinho, vamos ver aqui, opa, passa daqui a pouco. Vamos lá, gente, o Clube do Remo tem negociações avançadas com o treinador paraguaio Gustavo Morinigo, para ser seu novo treinador, né? O Palmeiras acertou um aumento salarial para o jogador Fabinho, devido a sondagens de vários clubes da Europa, inclusive, nesse jogador. O gerente de futebol Cícero Souza, que estava no Palmeiras, foi contratado e anunciado oficialmente pela CBF já. Vamos lá, gente. Martim de Michelis, atualmente esse é treinador do River Plate, mas é cotado para assumir o Bayern de Munique para a próxima temporada. Certo, segundo notícias. O Flamengo chegou a um acordo, gente, de 7 milhões de euros, mais 1 milhão de bônus, pelo jogador Léo Ortiz, junto ao Bragantino. Deve oficializar nos próximos dias, mas depois de uma novela tremenda, ao que parece, o zagueiro fechou com o Flamengo mesmo. O Corinthians tem interesse no zagueiro Adrielson, do Lyon, aquele mesmo que já foi do Botafogo. Mas a multa é 40 milhões e o Corinthians não estaria disposto a pagar esse valor. Vamos lá, gente. O Goiás deve comprar em definitivo o atacante Paulo Baier, que pertence ao Primavera, ao que parece, de São Paulo, e não há um valor estipulado do quanto o Goiás tem que pagar para ter esse jogador. O Barcelona, no mês de janeiro, gente, recusou uma proposta de 80 milhões de euros, mais 10 milhões de bônus, do Bayern de Munique, pelo zagueiro uruguaio Ronald Araújo, beleza? Uma outra situação também aqui é sobre o Corinthians. O Corinthians, por sua vez, teve um jogador saindo do clube ontem, o Rojas, não faz mais parte do elenco do Corinthians. Vamos lá, gente, mais situações por aqui, hein? O Botafogo e o Palmeiras e 2 clubes da Europa monitoram a situação de Gabigol, do Flamengo. A tendência é que o centroavante cumpra o seu contrato com o Flamengo até dezembro, beleza? Uma outra situação é sobre o Beraldo. Esse zagueiro que pertence ao Paris Saint-Germain hoje também foi convocado para a seleção brasileira, tá? Foi uma novidade aí que eu não citei, né? Mas também foi convocado por Dorival Júnior. Bom, gente, outra situação, o Real Madrid deve fazer um seguinte negócio. Ou na janela de verão, que é a próxima, para a próxima temporada, ou daqui a 2 temporadas, o Real Madrid deve fechar as contratações de Afonso Davies, do Bayern de Munique, e Hakimi, que é um lateral marroquino atualmente no PSG, certo? O Real Madrid está fazendo assim, que é para pegar os jogadores em final de contrato, e aí já pegar os jogadores sem ter que gastar tanto, certo? Vamos lá, gente. O Grêmio tem interesse na contratação do centroavante Nicola Eliasson. Esse atua no futebol grego e interessa ao Grêmio. O América de Natal fechou a contratação do volante Ederson, que chega do Guarani para o América de Natal. Moacir Júnior, que já passou pelo Náutico, inclusive, aqui em Pernambuco, é o novo treinador do Botafogo da Paraíba, que demitiu seu treinador que estava lá, né? Bom, continuando aqui.
Vamos lá, gente, continuando por aqui. Iago Ferreira, esse é atacante do Fluminense. E esse jogador, ele está interessando a um clube do Rio de Janeiro e um clube de fora do estado do Rio de Janeiro. O Gabriel Barros, atacante do Internacional de Porto Alegre, está negociando sua saída do clube por falta de oportunidade. Vamos lá, gente, continuando por aqui. O Bahia tem interesse no zagueiro Dante, do Nice, de 40 anos, para contratar ainda para essa temporada. CRB e Avaí tem interesse no centroavante Caio Dantas, do Vitória da Bahia. Beleza? Som de uma situação do jogador. Marlon do Cruzeiro interessa ao São Paulo e São Paulo avalia a possibilidade de fazer oferta pelo jogador ao Cruzeiro. Pronto, gente, para fechar aqui, notícia do Mercadão da Bola, o Cruzeiro anunciou oficialmente ontem a contratação de Álvaro Barial, beleza? Esse jogador que chega do Cincinnati dos Estados Unidos. O Vasco da Gama tem duas situações aqui, sondou a situação de Luciano, centroavante do São Paulo, e a Roma da Itália tem interesse no jogador Lucas Piton, do Vasco da Gama, que acabou de renovar contrato com o clube, beleza? O São Paulo, por sua vez, tem interesse na contratação de Zambrano, da LDU, beleza? Para fechar aqui, gente, de minha parte, foi liberado pela Polícia Militar aqui em Pernambuco o anel superior do Arruda para o jogo de hoje, Santa Cruz e Central, pelo Campeonato Pernambucano. Então, o Santa Cruz já poder botar pelo menos aí, tirando por baixo, uns 40, 45 mil torcedores no Arruda hoje. Só estava podendo colocar 30 mil devido à capacidade limitada imposto lá pelo Corpo de Bombeiro e pela Polícia Militar aqui de Pernambuco, né? Bom, a outra situação é uma notícia triste. O zagueiro Renzo, base do Sport Recife aqui, que vinha sendo aproveitado no time profissional, vinha se firmando. Bom, teve uma lesão no joelho no último jogo do Sport, lá contra o Trem do Amapá, pela Copa do Brasil. E ele passará 8 meses fora de atividade, portanto perdeu o ano todo, né, futebolístico, o Renzo. Então ele não joga mais nesse ano pelo Sport, o zagueiro Renzo, base do Sport Recife, gente. É uma notícia triste, mas faz parte da carreira do jogador, né? Tá sujeito a isso. Então é isso, galera. Vamos que vamos. Gente, quase que me esquecendo aqui, mas só passando duas situações, que são dois resultados do dia de ontem, beleza? Que não passei lá em cima. Para terminar agora mesmo esse vídeo aqui, galera, já dando um bom dia, né? Um excelente dia para todos aí que estão escutando no Mundo do Futebol, no canal do YouTube, aí, né? Deixem um like, galera, deixem um like aí. Mas só para fechar aqui de minha parte, Corinthians 2, Criciúma 1 e Internacional 2, Grêmio 0. Esses dois resultados que estou passando aqui foram jogos de ontem, válidos pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. O Corinthians passou para a segunda fase da competição e o Internacional também passou. O Grêmio e o Criciúma, né, foram eliminados ontem também, gente. Vale dizer que esses dois jogos que aconteceram ontem pela Copa do Brasil Sub-17 na primeira fase são os dois últimos jogos para essa primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, beleza? A partir de agora já vai começar a segunda fase dessa competição. Gente, só voltando aqui porque tem uma última notícia que eu me esqueci de passar, uma notícia importante, tá? A notícia importante que eu queria passar aqui, e é em edição extraordinária mesmo, assim, é a situação do Daniel Alves, tá? O Barcelona repensou e recolocou o nome do Daniel Alves lá entre as lendas do clube, né? Então isso aconteceu, tá? Faz uns 2 dias, eu acho, mas o Barcelona repensou essa situação. Havia tirado o nome do Daniel Alves, né? Do hall de lendas do clube, mas voltou com o nome do jogador, certo? No hall de lendas lá do Barcelona. Barcelona repensando essa situação, né? Isso aí, galera, vamos que vamos. Agora sim, adeus.